Nós estamos aqui no terceiro episódio do podcast do NTCO e tenho o prazer de tê-lo hoje aqui comigo, a doutora Tereza Ruth, endocrinologista, onde nós vamos falar sobre diabetes e obesidade. Erivaldo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez com você sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? E quem sabe com essa conversa da gente, a gente consiga contribuir de alguma maneira para quem esteja vendo, para que consiga mudar um pouco o seu ritmo de vida e melhorar a sua qualidade de vida, que é a nossa função, né? Como anda o cenário da diabetes em Salvador e o que é que você pode me dizer em relação à doença diabetes, os tipos de diabetes que o paciente possa vir a ter? Diabetes é a doença do século porque a grande causa do diabetes hoje, do DM2, eu estou falando de diabetes tipo 2, Tipo né? 2, Você tem o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes da infância, onde você tem deficiência da insulina, tá? Então, geralmente são crianças. Você tem o diabetes intermediário, e eu tenho visto muito isso, pacientes com obesidade, abriram um quadro de diabetes em torno de 20, 21, 22 anos, né? Que é o que a gente chama de MOD, ou seja, é um diabetes do adulto com comportamento juvenil, ou seja, são pacientes geralmente que precisam de insulina. E você tem o DM2, que é a grande população, a grande incidência, que é o DM2, é o diabetes tipo 2, que é um diabetes caracterizado na fase inicial pela liberação anormal da insulina pelo pâncreas. O pâncreas é aquela glândula que libera insulina, ou seja, quando você come, é o gatilho, a insulina é liberada, pega essa glicose e põe para dentro da célula. Então, assim, quando você tem diabetes tipo 2 no início da doença, esse gatilho fica defeituoso, digamos assim. E daí, então, a glicose fica circulando e ela não é colocada para dentro da célula. Essa glicemia, ela fica oscilando muito, ou seja, ela não é uma coisa estável. Quando o paciente tira o sangue e faz a glicemia naquele momento, ele está dando a glicemia daquela hora, mas ele não está dizendo qual foi a estabilidade glicêmica. Isso hoje é uma coisa extremamente importante, ou seja, a estabilidade dessa hemoglobina glicada, que é o marcador dessa glicemia que fica mais ou menos normal. Ou seja, essa instabilidade dessa hemoglobina glicada é que é a grande causa das complicações crônicas do diabetes. Então, por quê? Porque o sistema vascular é como se fosse uma árvore, que ela vai ramificando até aqueles ramos fininhos. Do lado de cá vem o sistema neurológico, que também vai se ramificando. E eles se juntam, e nessa junção é que a glicemia que oscila é que causa uma lesão, e aí você tem a neuropatia diabética. Esse comprometimento também atinge a microcirculação, então lá no rim, que é igualzinho da retina, então a mesma lesão que você tem no rim, você vai ter na retina. E diabetes hoje é a maior causa de cegueira, de amputação e de pacientes sem diálise. Então, e qual é a grande causa? Aí vamos nós. Qual é a grande causa desse diabetes tipo 2? É a obesidade, é o sedentarismo. As pessoas não levantam nem para mudar o canal de televisão. Então, assim, se anda menos, se come mais coisas industrializadas, né? A mulher está indo mais para a rua porque ela precisa melhorar a renda da casa, então ela fica menos dentro de casa, ela cozinha menos. Então, as coisas semi-prontas são mais fáceis, ou seja, a alimentação mais errada, isso aumenta o nível de obesidade, isso aumenta a resistência insulínica, que é aquela gordura mais colocada no abdômen, que ela é a gordura pior, né? Que é o chamado a célula gordurosa, que traz um processo inflamatório maior, ou seja, que causa diabetes, que causa hipertensão, e que essa obesidade, esse diabetes, que são a maior causa de cegueira, a maior causa de amputação, de doença renal, a maior causa de doença coronariana e de morte. Então, assim, se a gente percebe o que é que a gente teria que fazer para mudar esse cenário, é um cenário que está cada vez se agravando mais, porque nós estamos tendo, inclusive, crianças e adolescentes que, com 13, 14 anos, estão hipertensos e com diabetes. Quer dizer, com glicemias alteradas, porque estão obesos. Então, a criança fica muito mais tempo dentro de casa, na televisão, enfim, na parte eletrônica, né? E anda menos, não brinca na rua. Enfim, todo um contexto
né, da evolução social, da cultural, que leva a uma vida, a uma qualidade de vida que aqui para nós é muito pior, né? E isso aumenta essas doenças e traz as doenças crônicas que vêm junto. Então, o cenário da diabetes hoje na Bahia, que é igual ao do mundo inteiro, né? É muito terrível e está cada vez maior por conta exatamente disso, da mudança de qualidade de vida. Está se tentando, né, colocar rótulo nos alimentos, mas as pessoas não têm a cultura de olhar rótulo, de ver quanto que tem de carboidrato, quanto é que tem de sódio, enfim. Eu acho que isso é uma coisa de educação e que a gente falha muito nesse negócio. Vejo que há uma necessidade de orientar mais a população e ter profissionais que de repente possam levar essa orientação para a população. Diabetes é uma doença crônica, ela é uma doença progressiva e uma doença que de repente não traz sintomatologia na fase inicial. Com certeza. Certo? E quando é diagnosticada, as complicações muitas vezes já estão lá instaladas. Bastante avançada. Então, assim, dentro de um projeto para que possa ter voltado para essa população, acho que requer a necessidade de alguns outros profissionais. E você já trabalha com obesidade a nível de serviço público há 27 anos. É uma vida. E tem a experiência dentro do seu serviço de como conduzir essa população que chega até vocês. Como é essa relação de vários profissionais atuando nesses pacientes? Eu consigo entender doença crônica sem equipe multidisciplinar. É impossível. E não é só obesidade, diabetes, hipertensão. Você precisa da equipe multi, não tenha dúvida, né? Eu acho que o grande problema é que a gente já recebe a doença, entende? O ideal seria existir uma política pública de saúde que tentasse fazer a prevenção disso. Pois a gente recebe o paciente doente, a gente recebe o obeso, a gente recebe o diabético, o hipertenso, o paciente com doença coronariana. Não se trabalha, não existe uma política pública que se tenha... Começou a se fazer uma coisa chamada linha de cuidado em 2017. Né? E durante um período a CESAB fez isso e eu estava nessa linha de cuidado e isso foi interrompido, mudanças de, enfim. E daí agora, o ano retrasado, a gente voltou à linha de cuidado e também você coloca isso e chega num ponto que para e não vai mais para canto nenhum. Então eu acho que o que devia de existir era uma definição, uma posição do governo, sabe? Uma vontade de fazer prevenção. Não adianta a gente estar tratando e está enxugando o gelo, a verdade é essa. Eu vejo que essa ideia sua é a mais importante em matéria de linha de cuidado nos pacientes para que você possa prevenir. Toda vez que você previne, você tem o paciente em uma situação muito mais favorável. Quando você tem um paciente doente, ele é um paciente de custo alto, tanto para o governo como até para as empresas que têm plano de saúde. E esse é um paciente que infarta, é o paciente que vai para uma amputação, é o paciente que tem cegueira. Então, assim, é um paciente de custo alto. Você sabe que o custo da obesidade é maior do que o custo com pacientes fumantes? Então, assim, por quê? Por conta disso tudo que você está falando, entende? Por conta de tudo que vem junto. E a gente já pega o paciente para você fazer uma cirurgia bariátrica nele. É verdade, você faz um tratamento cirúrgico, a gente fazia um tratamento clínico, mas e o que está se fazendo em termos de prevenção? Acho que de repente nada. Tereza, dentro da sua clínica privada e até o próprio CEDEVA, que você já vivencia muito e que você é uma profissional muito voltada para atuar nessa população, que investe mesmo com tudo aquilo que você pode. O paciente chegando até você que tem uma suspeita de uma diabetes, ou é o paciente que já tem uma certa resistência, qual é a proposta em matéria de você atuar nesse paciente, em matéria de exames que você pede para o seu paciente, para você chegar a uma conclusão? Porque assim, às vezes você tem um paciente com a resistência à insulina e quando você investiga a parte renal desse paciente, já existe um comprometimento. Então você vê que é uma doença, apesar dela ser silenciosa, mas ela já está levando danos, como a parte que você colocou de microvascularização, de inervação. Então, assim, como é que você se conduz perante a população que chega até você? Veja bem, se o paciente...
são populações diferentes. Diferente. O paciente que chega no CDEB é um paciente que já está diagnosticado. Tem um paciente que é obeso, ele tem DM2, ele é hipertenso, e, enfim, é esse quadro que eu tenho aqui. Doença crônica diagnosticada que precisa da equipe multi, tentar tratamento clínico, mudança de hábitos que é dificílimo, e até o tratamento cirúrgico. Dentro da clínica particular, você tem uma outra população. Você tem o paciente que vai lá para ver uma tireoide, aí você percebe que ele está com a circunferência abdominal maior, né? E esse paciente, aí você investiga, minha glicemia é normal. Ah, legal, a glicemia é normal, é 90, ótimo. E a hemoglobina glicada é 7, é 6,5. Então significa o quê? Que 120 dias para trás daquele dia, a glicemia desse paciente andou oscilando. Daí você vai verificar, é um paciente que já tem alteração de níveis de insulina, é um paciente, às vezes, que é mulher, que não está menstruando, porque ela tem ovário policístico, por conta desse hiperinsulinismo, que é o ovário policístico é uma doença metabólica. Sim. Não é doença ginecológica, né? Então a gente vê, por exemplo, a mulher não engravida de jeito nenhum. Leva a infertilidade. Exatamente. Não, dúvida. E quando você opera essa paciente, ela volta a ciclar e ela engravida. Quantos pacientes a gente tem que engravidaram até num pós-operatório que não era permitido? Num espaço de tempo muito curto. Exatamente. Porque para que você libere o paciente para ele engravidar, a gente tem que primeiro estabilizar a perda de peso desse paciente, que demora em torno de um ano e pouco. Mas assim, você traça um plano de ação em matéria de fazer a hemoglobina glicada, que é um marcador que vai lhe nortear em relação ao seu paciente. E você tem a insulina e você tem a glicemia. Aí você vai fazer uma função renal, uma ureacreatinina, o que é mais importante, que é a filtração glomerular. Perfeito. Que é o dado bem mais importante. Pedir ao oftalmologista que veja a retina desse paciente, porque a gente sabe que isso pode acontecer até antes de você já ter uma glicemia mais alteradas, ou seja, tem pacientes que às vezes começam, a primeira manifestação é uma complicação crônica. Ele não tem pólise, ou seja, ele não está urinando, ele não vai vir para você porque ele está aumentando ou reduzindo o peso. Quer dizer, na fase inicial desse diabetes, ele começa a aumentar o peso, né? Quando a doença instala, ou seja, a glicemia vai lá para casa dos 200, a glicada está em 9, 11, aí esse paciente diz assim, eu estou perdendo peso, que ótimo, ele está perdendo massa magra, ele está perdendo peso doente, né? Então essa perda de peso, essa poliúria, ou seja, ele está urinando muito, levanta muitas vezes à noite para urinar, bebe muita água, então muita sede, urinando muito, bebendo muita água, e são coisas que alteração do peso para mais ou para mais na fase inicial, para menos na hora que a doença já se instala. Então são sintomas que devem ficar alerta para isso. Mudança da visão profunda, de profundidade, ou seja, vai descer o degrau e não percebe o degrau que está embaixo, a profundidade está alterada porque essa retina deve ter alguma coisa. Enfim, e as câimbras, dormência, diminuição da sensibilidade, o paciente furou o pé e não percebeu que furou o pé. Sim, okay? Isso é interessante. Às vezes compra um sapato e está formando um calo e ele não percebe que isso está acontecendo. Então, assim, ele cortou a unha, machucou, infectou, ele nem se deu de conta. Então, perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade, que é a primeira que perde, né? Perfeito. E a parte oftalmológica também parece que é um dos primeiros achados também. Outra coisa a nível periférico em matéria de trazer sintomatologia, coloração, por exemplo, a nível de pescoço que tem acantose, né? É um sinal da insulinismo, né? Isso, que leva a isso, né? Às vezes o paciente chega porque ele está aumentando o peso, aí você fala, você tem diabetes na família? Não. Porque eu me lembro que há uns anos atrás, o ponto de corte de uma glicemia, o paciente chegava com 120 de glicemia, vocês, cuidado, comece a ter cuidado com a sua alimentação, corta o açúcar, porque você pode ficar diabético. 120 de glicemia uns anos atrás. Hoje ele sabe que o ponto de corte é muito mais baixo, né? Está indo para valores. O fato de você dizer, não, na minha família não tinha diabetes, talvez porque era considerado normal aquela glicemia e não se verificava a hemoglobina glicada. Esse é um marcador recente, né, verdade? Em 1980 para cá, parece que começou a... Exato. E a se valorizar mais, né, a instabilidade glicêmica
foi uma coisa que foi mais valorizada agora. Com os sensores que existem, que permitem você acompanhar isso melhor, porque a gente não tinha nada, né? Tinha glicosúria, depois apareceu a ponta de dedo, né? Glicemia capilar nos aparelhinhos. Hoje você tem sensores que de repente já lhe dá isso bastante. Que te dá exatamente essa oscilação, essa estabilidade glicêmica, que é o mais importante. Perfeito. Tereza, você chegou a relatar aí com relação às nossas crianças ficando obesas. Então, nós estamos tendo uma situação que a diabetes tipo 1 é numa população de crianças e idades relativamente baixas. E as nossas crianças estão ficando obesas e estão indo para diabetes tipo 2. Tipo 2. Você via isso na 4ª década de vida. Hoje nós temos meninos de 13, 14 anos com hipertensão e com glicemia já elevando, com insulina alta, com gordura visceral. Que é um dos fatores que contribui. Por quê? Porque está comendo salgadinho, porque tem biscoito recheado, porque o lanche da escola é terrível. A cantina de escola tem um monte de tranqueira, tem aquelas maquininhas infernais que também tem um monte de porcaria. Ou seja, a coisa tinha que começar por aí, entende? Mudar um pouco isso. Uma coisa que aconteceu no nosso país e que hoje a gente sente de perto foi com relação aos fumantes. Você há de convir que o trabalho que foi feito dentro do nosso país foi uma coisa relativamente assustadora. Maravilhosa. Muito boa. Eu vejo que aqui o serviço nosso tem em média aí de uns 30 e poucos profissionais. Ninguém fuma aqui. Então, assim, eu acho que precisa de pesquisa, de programas muito mais bem voltados para que possa atuar em relação à parte alimentar dentro das escolas. Que isso, naturalmente, a gente traria as nossas crianças para uma situação de peso favorável e não está desenvolvendo uma doença que é de uma certa gravidade, que é a obesidade, levando a N outras doenças, e a diabetes é uma delas. É a falta de vontade, né? Porque se você recorda, se você vê um filme antigo, você vê que o pessoal fumava, era um negócio, sabe? Era quem fumava era sexual, Aí depois tinha um monte de propagandas, isso foi tudo cortado, foi tudo proibido, as carteiras de cigarro, mostrando os riscos, enfim. Eu acho que tudo isso, houve realmente uma mudança, que eu acho que tinha que ter isso com relação ao que está se comendo, que está se vendendo no supermercado. É terrível isso. Em relação à diabetes, a obesidade é o principal fator. O fator genético também está dentro do contexto. Existe algum outro fator que você vê como também que está contribuindo também para se associar? Porque, assim, uma outra coisa que eu quero te perguntar, Tereza, que, assim, a obesidade é um fator de risco muito importante. Você há de convir que 60% a 90% da população de diabéticos são pacientes obesos. Com certeza. Mas você tem o paciente obeso que não desenvolve diabetes. Você tem. Eu atendo aqui meu paciente com IMC de 50, gordura visceral, e esse paciente não tem resistência à insulina, e esse paciente não é diabético. Então, eu acho que dentro desse contexto existe algo aí que, de repente, a parte genética deve estar presente nessa população e que a obesidade contribui para que isso possa naturalmente, com certeza, fazer com que isso aconteça. Você tem fator genético, inclusive tinha um estudo bem antigo de genes univitelinos que foram criados por famílias diferentes, na verdade, desse trabalho bem antigo. E aí eles acabaram desenvolvendo a mesma patologia, apesar do meio ambiente ter sido completamente diferente. Então a genética pesa, não tenha dúvida, o meio ambiente. E a cultura, né? É terrível isso. Outra coisa interessante, dentro de um paciente que você recebe ao consultório, e esse paciente já começa a mostrar resistência à insulina, a conduta em matéria de que você propõe para esse paciente, você vai mexer nos hábitos de vida desse paciente. Com certeza. Certo? Mas olha, não espera só isso. Sim. Porque antigamente, há um tempo atrás, você fazia assim, primeiro você vai mudar seus hábitos, para depois a gente pensar em medicação. Sim. Hoje não. Hoje você já começa, você muda os hábitos, óbvio que é importantíssimo, mas você já indica esse paciente. Já entra com medicação. Já entra, e você tem N opções. Hoje, na indústria farmacêutica, você tem muita coisa. Você tem muita coisa para diabetes. Sim. Muita opção. Você não tem para obesidade. Avançou, né? Avançou bastante em matéria das medicações para que possa propor. E nessa fase inicial,
você está entrando com drogas que vai melhorar essa resistência à insulina, não é isso? Porque a diabetes está muito, no obeso, voltado muito para essa resistência. Você tem que ver a população que você está atendendo, porque não adianta você fazer uma receita maravilhosa se aquela receita não couber no bolso do paciente. Que é uma outra coisa importante, porque as drogas têm um custo muito alto. Exatamente. Então, assim, você tem na rede pública uma opção muito pequena. Já melhorou um pouquinho, tá? Já foi bem pior. Mas, assim, você tem que ver que essa receita, ela tem que ser compatível com a vida do paciente, porque senão ele não vai conseguir fazer. Tipo, o paciente assim, doutor, o médico me prescreveu isso aqui, mas se eu usar isso, se eu comprar isso, eu não como. Entende? Aí é essa consciência que eu acho que o profissional tem que ter. Para saber. Ele tem que entender o paciente que está na frente dele. Olha, eu tenho pacientes dentro do serviço público que pedem para ser prescrito análogo, sim, certo? Que são essas drogas com custo maior. Mas eu tenho pacientes no consultório que não têm condição de assumir isso. Então, você tem que entender o paciente que você está atendendo para que você consiga fazer que ele se trate independente do custo que ele está tendo com isso. Tem que caber no bolso dele. Isso é importante. Tereza, com relação a diabetes tipo 1, é um paciente que vai para insulina. Perfeito? Cara. E o diabetes tipo 2? Ele é um paciente que pode usar a insulina no transcorrer da vida dele? Ele vai acabar usando insulina porque esse pâncreas vai gastando. Ele vai perdendo a função. Então você começa com a droga, passa para 2, passa para 3, aí tem uma hora que ele não responde à hipoglicemiante, e aí você tem que entrar com a insulina. Uma outra situação é um paciente, eu tenho pacientes assim que não têm glicemias tão elevadas, mas eles estão muito emagrecidos, eles perderam muita massa magra. A insulina é um excelente anabolizante. Se não fizesse hipoglicemia, essa garotada estava toda se insulinizando, né, nas academias, né? Então, ele é um excelente anabolizante, ele melhora muito a massa magra. Então, quando o paciente tem DM2, a glicemia não está tão elevada, mas ele está muito magro, ele perdeu muita massa magra. Além de você mandar para nutricionista, fazer suplemento, pedir para ele fazer um exercício de resistência, você insuliniza esse paciente. E ele melhora a massa magra dele. E se ele melhora a massa magra, ele melhora o locus, ou seja, o local para ele depositar essa glicose. Sim. Porque a glicose não deposita na pele nem no osso. Na verdade, então ele precisa ter músculo para poder depositar esse açúcar. Senão você vai ficar circulando. Então é importante essa visão, não só da glicemia do pâncreas, que não está funcionando mais legal, porque ele tem 10 anos de doença, de diabetes diagnosticado, a gente não sabe quanto teve antes. E tem para trás. Okay? Mas também se esse paciente é muito emagrecido, se esse paciente é o paciente obeso, enfim. Isso não é receita de bolo, entende? Sim. Tem que ser uma coisa individualizada e você tem que ter o olhar para o que é que aquele paciente precisa. A interligação de profissionais junto ao paciente diabético, você acha de uma importância? Eu falo profissionais médicos. Dentro do acompanhamento desse paciente com diabetes. Oftalmologista, cardiologista, nefrologista. Você viu a complexidade, né? Com certeza. Então, assim, requer uma necessidade. Gineco, urologista. Você vê que o paciente, ele é complexo. Ele tem uma complexidade da doença e que... A complexidade tem um custo lá em cima, né? Hoje, uma das grandes... que leva a óbito à população são as doenças cardiovasculares, e a diabetes contribui para isso dentro desse contexto. É a maior causa de doença coronariana, né? A diabetes. Em relação, Tereza, o paciente que de repente não tem uma resposta ao tratamento, você vem atuando no seu paciente por um período longo e que você chega a um momento que você já não tem nada no arsenal para que você possa oferecer. Existe esse paciente a nível de consultório? Existe aquele paciente que usa insulina, ele usa 2 picos de insulina por dia, ou insulina de ação prolongada, picos de insulina de acordo com ou a contagem de carboidrato, que é uma coisa muito importante, ou com as glicemias pré-refeição, e ele come tudo, entende? Então, é um paciente que ou ele muda o hábito dele, ou ele vai ser um paciente
que descompensado eternamente, até ele complicar. dentro da população que você acompanha, quantos, uma percentagem mais ou menos, que tem um padrão que essa glicemia dele se torna normal? Isso é um problema, não? Isso é um problema. O pessoal de DM lá do CDE uma vez fez um levantamento dessas hemoglobinas glicadas. Em 7 a gente já está feliz. Né? Mas eu tenho no consultório pacientes que já me chegaram com hemoglobina de 11, de 9 e não foi 1 nem 2. Então são pacientes que tomam insulina, mas eles não fazem mudança no hábito, eles comem tudo. O doente crônico, ele é muito complexo, né? Você vê o renal crônico, por exemplo, é um paciente complexo. Todo paciente crônico é complexo. Tem uma doença reumática, doença renal, ele é um paciente difícil. Você vê que o paciente que nós estamos falando, obeso, doença crônica, renal, doença crônica, diabetes, doença crônica. Você vê o quanto de doença esse paciente apresenta para que você possa naturalmente trazer ele para uma situação favorável. Dentro dessa população que você atua, você vê a cirurgia bariátrica dentro do contexto. Mas eu ia te perguntar isso. Eu ia exatamente perguntar a você que dentro da sua experiência, tá? Nos pacientes com diabetes, como é que você tem esse paciente? Eu sei o que é que eu tenho. Sei. Eu quero saber o que é que você tem, né? O que é que a gente observa dentro dessa população de pacientes obesos que de repente tem a doença como a diabetes, já é uma doença que às vezes ele vem tratando e que se mantém devido a não o cuidado que ele está tendo com a doença. E quando nós levamos esses pacientes para a cirurgia, nós temos um arsenal de cirurgias, certo? Você tem cirurgias com componente meramente restritivo, componentes mistos, que você vai mexer no estômago e também no intestino, e surgem novas cirurgias. Então, assim, nós médicos começamos a tentar entrar dentro de uma celeuma que é trazer novas cirurgias para tentar resolver. Então, eu acho que hoje já se tem um entendimento um pouco maior do que a fisiopatologia da doença. Que quando você tem um paciente diabético e que ele não tem só diabetes, normalmente esse paciente tem uma hipertensão, um paciente que tem uma estetose hepática, tem uma apneia do sono. E quando você leva esse paciente para um procedimento cirúrgico, você está tentando ter uma resolução de trazer esse paciente para um controle das doenças. Uhum. E quando nós operamos os pacientes, a depender de tempo de cirurgia, de doença, às vezes você tem uma resposta relativamente muito precoce. Então você tem um paciente diabético que você opera hoje e às vezes você está com esse paciente 48, 72 horas com glicemia normal. A hemoglobina glicada, ela não tem uma resposta tão imediata, porque ela tem um tempo de vida, tá entendendo? Mas assim, o que a gente tenta sempre buscar é fazer um estudo detalhado desse paciente, naquilo que a gente quer encontrar de doença que ele tem, para que você possa naturalmente levar esse paciente para um procedimento cirúrgico, levando a melhor cirurgia de resolução. Então, se eu tenho um paciente diabético e eu vou para um sleeve, eu tenho uma resolução da diabetes dele em uma percentagem relativamente pequena. Se eu vou para um bypass, eu tenho uma resposta melhor. Se eu vou para uma interposição ileal, eu vou para uma resposta muito maior. Porque assim, os estudos vêm mostrando que toda vez que você faz uma cirurgia, que esse alimento chegue muito precocemente no hílio terminal, você tem o aumento de hormônios que estimulam esse pâncreas para produzir insulina e você melhora a glicemia desse paciente. Você aumenta a produção de GLP-1, de GIP. É o mecanismo dessas drogas novas. Das drogas novas, que você tem uma experiência vasta e que essas drogas novas, você acha que, assim... Eu sempre penso, eu sou cirurgião, mas eu gostaria que surgisse uma droga que não precisasse operar os pacientes. Você pode ter certeza que é algo que, quer queira, quer não, todo paciente que está indo para uma cirurgia, ele está indo ser submetido a um trauma. Se a gente consegue naturalmente ter algo que pudesse fazer com que isso acontecesse, era algo em prol do paciente. Mas a gente vê que é uma doença de uma complexidade muito grande e que até hoje nós não sabemos num todo o que é que acontece com esses pacientes. O que eu tenho percebido é o seguinte: quando o paciente tem um sobrepeso, um IMC de 30,
sabe, até uma obesidade 2, você consegue com essas drogas uma mudança de hábito, você consegue deixar esse paciente legal. Mas os pacientes muito obesos, os pacientes de 200 quilos, pacientes com IMC de 50, de 60, eu acho que a cirurgia é a grande solução para esses pacientes. Outra coisa, nesse paciente, o que a gente tem percebido, por exemplo, pacientes com 10 anos de diagnóstico de diabetes, já insulinizados, às vezes usando NPH irregular. Sim. Então, paciente pesado, 3 picos de NPH, né? Esse é o paciente SUS, 3 picos de NPH e 3 picos de insulina rápida nas refeições. Um paciente usando uma insulinização muito alta. Então, o que é que a gente percebe depois que você opera esses pacientes? Que ele fica bem com a droga oral, ou que ele fica bem com um pico único de uma insulina lenta. Você plenamente. É isso que eu diria. Então, a melhora, não tem dúvida que tem. E nós estamos falando da diabetes. E as outras doenças que naturalmente você consegue resgatar. Então, assim, o grande problema todo, qual é o momento que você deve levar o paciente para a cirurgia? Você deve ficar tratando o paciente para ele ser refratário ao tratamento para depois você operar. Ou você operar esse paciente mais precocemente. Então, nisso tudo, há necessidade de que a gente possa naturalmente chegar a um consenso de quando é que nós vamos levar o paciente para um procedimento cirúrgico. Você, cirurgião, às vezes propõe que opere o paciente com IMC muito baixo, né, o paciente, e a gente fica se questionando muito. Agora, eu te faço uma outra pergunta. Sim. Paciente com DM1 obeso. Opa. Aí. Eu acho que é o seguinte, a literatura já vem trazendo alguns sua experiência. Respaldo desse paciente para a cirurgia. Porque quando esse paciente começa a ter a diabetes tipo 1 e engorda, ele vai ter outras doenças. Então, na hora que você emagrece esse paciente, ele melhora das doenças. E, às vezes, quando você traz ele para um patamar de peso normal, esse paciente pode ser que não tenha necessidade de usar a quantidade de droga que ele estava usando quando ele era obeso. Então, assim, é algo que a gente precisa estar muito atento, vendo a forma de como a gente vai atuar nessa população. Certo? Porque essa obesidade visceral aumenta a resistência. Ele vai ter que usar mais. Exato. Então, na hora que você leva esse paciente para um procedimento cirúrgico, você está fazendo com que ele possa diminuir essa quantidade de insulina que ele está fazendo. Então, assim, eu acho que o grande problema todo é que a gente precisa estar juntos de uma forma com muito critério de saber como nós vamos conduzir os nossos pacientes de comum acordo. Eu não vejo, por exemplo, eu do lado de cá e vocês do outro lado, não, muito pelo contrário. A população que eu opero, esse paciente vai dar uma continuidade na proposta de tratamento dele com o grupo de endocrinologista, do grupo multidisciplinar, para que a gente possa ter uma resposta daquilo que foi realizado nele, que foi a cirurgia. Então, assim, há necessidade de que a gente possa, a cada vez que passa, mais juntos nós deveríamos estar para que a gente possa tomar o melhor proposta para esses pacientes, certo? Então, assim, eu vejo que você que já tem uma experiência vasta em trabalhar com um paciente obeso e sente isso muito de perto, de como há uma necessidade de ter grupos para atuar. O que você acabou de falar, recente, para que a gente juntos possa ler. Eu não vejo o paciente obeso operado por mim e continuar comigo. Esse paciente tem que ser acompanhado pelo grupo da endocrinologia, com o grupo multidisciplinar. E aí nós temos uma outra situação de que você conseguiu com a cirurgia controlar. E daqui a pouco, 8, 10 anos, esse paciente volta a reganho de peso e ele volta a ter a doença de novo. E aí, assim, o que propor para esses pacientes? Aí é onde requer uma necessidade que nós precisamos trazer todos os profissionais para dentro, porque o paciente que volta a reganho de peso é um paciente que desgarrou do serviço. É o paciente que naturalmente está solto. Ele, quando chega dizendo que tinha perdido 50 quilos, voltou a ganhar uns 50 e mais 10, e ainda falando que a cirurgia não deu certo, e que você tem que fazer uma nova cirurgia nele. Às vezes eu brinco, né? Tem que operar sua cabeça. Você pergunta, atividade faz? Não, não faço. Meu trabalho não me dá condições. Com relação à alimentação, eu tenho beliscado muito mais. E beber, fim de semana eu bebo um pouco. A esposa está bebendo um engradado de cerveja no fim de semana. Então, assim, são pacientes que desgarrou do serviço
por um todo. É verdade. Então, esses pacientes, na minha visão, é resgatar ele para o grupo multidisciplinar endócrino, as drogas novas que existem no mercado, para que possa ser inserido e vamos ver como é que eles vão responder. E não responde muito bem, não. Não, né? É algo que você está vendo que... É o que você tem, mas não tem... Eu acho o seguinte, eu acho que esses pacientes não podem se desvincular do psicólogo, entende? Porque a cirurgia opera o estômago, mas ele não vai operar a cabeça de ninguém, na verdade. Então, o que é que está gerando a doença básica, que é a compulsão, que o cirurgião não resolve. O endocrinologista também não. Às vezes o psicólogo resolve, a gente não sabe exatamente qual é o perfil do paciente que vai ficar compulsivo no pós-operatório, né? Lógico, se ele, eu tenho pacientes que tinham uma religião que não tocavam em bebida alcoólica. E passaram a beber. Passaram a beber no pós-operatório. É mais fácil beber, né? Lógico. Do que comer. É muito mais fácil. Pois é. Então, assim, a gente fica se questionando a coisa da psicologia, que eu acho que é muito importante nesse contexto desses pacientes, tanto no pré quanto no pós-operatório. Ter alta da psicologia é uma coisa que me deixa muito preocupada. Eu acho que assim, a família tem que estar no contexto, porque assim, esses pacientes omitem muito o que é que está acontecendo na vida dele lá fora. Então isso é algo, quando você chega para o paciente, que a família sinaliza que ele está tomando todas, e quando você pergunta ele, bebida, como é que está tomando? Socialmente. Ou então só bebo cerveja. Então, o senhor toma medicação? A senhora toma medicação? Não, só anticoncepcional. E usa bebida alcoólica? Não, só cerveja. Só cerveja. Então, assim, você vê que requer uma necessidade que a gente tem que trazer essa população muito mais de perto. Porque a doença volta. Em se tratando de doença crônica, não tem cura, tem tratamento. E eu imagino esse fígado, como é que fica num pós-operatório de às vezes que já foi para a cirurgia com uma certa fibrose, na verdade, sim. E que aí no pós-operatório ele vai começar a usar bebida alcoólica no fígado que já estava com lesão. Falando em fígado, nós fizemos um trabalho aqui com o Elma, com a Universidade Federal, biopsiamos 600 pacientes, onde 25% da população com perfil hepático normal já tinha esteatopatite. Então, para você ver o grau de comprometimento que esses pacientes já têm, e quando eles enveredam para o lado da bebida, o álcool é metabolizado no fígado, isso pode criar um grau de cirrose, e de repente você tem um paciente que precisa ir para transplante. Então, isso tudo é preocupante. Então, assim, toda vez que eu tenho um paciente, eu às vezes sou muito duro em relação a colocar isso para eles. Se você está pensando em um dia esperar alguém morrer para ir para um transplante, continue bebendo. Se você, de repente, pensa na sua saúde, você tem que suspender o álcool da sua vida. Então, isso sempre a gente tenta alertar para que a gente possa ter um controle melhor dessa população. Com relação, você falou aí com relação às drogas novas, o que é que você está achando dessas medicações novas que estão sendo lançadas no mercado? Porque, assim, na minha visão, eu vejo uma população que às vezes pode ter uma resposta boa. Tem pacientes que não respondem. Tempo de uso dessa medicação, por tempo que você vai usar, o custo dessa medicação. Então, assim, o que é que você tem visto aí em relação à resposta dos pacientes que de repente você está fazendo, ou profissionais que também da área que tem feito, como é que está? E os efeitos colaterais também, que a gente tem que estar pensando nos efeitos colaterais dessas medicações. Eu acho que a coisa virou uma febre, sabe? Está se usando isso de uma maneira indiscriminada, de uma maneira muito louca. E hoje na academia, um colega médico caiu. Ele é diabético, obeso, está usando uma dessas drogas. O que acontece? Como ela tira a fome, aí o indivíduo acaba suprimindo uma refeição, entende? Então, perfeito. A coisa da nutricionista, de colocar refeições fracionadas, café, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, tudo fracionado para você evitar uma hipoglicemia. Então, assim, a caneta, a droga não é o grande remédio. Eu acho que ela entra num contexto muito importante, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que ela tem que ser muito bem indicada e bem orientada, né?
Perfeito. Eu acho que o que é que aconteceu? Uma banalização. Exato. Pessoas compram caneta, vem de fora, vai na farmácia e compra. Então, assim, requer uma necessidade do paciente que está indo para um tratamento, ele tem que ter um grupo de profissionais, mostrar que ele vai atuar em relação à alimentação, a parte de atividade física. Tereza, nós estamos chegando ao fim. E eu gostaria que você pudesse falar um pouco aí o que é que você deixa para a população que está nos assistindo frente à diabetes, uma doença de uma certa gravidade, os cuidados que tem que ter, como às vezes buscar até fazer algo para prevenir a doença, que eu acho que assim requer necessidade aí de mudanças de hábitos de vida, essa coisa toda. Eu acho que prevenir é uma função política. A gente não tem muito o que fazer. A gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, eu acho que pode ser uma coisa interessante, né? O que é que eu deixo? Eu acho que você tem que ter uma vida saudável. E aí nós temos um colega que ele fala assim, exercício, exercício, exercício. Você sabe quem é, né? Sei, é um grande figura. Figuraço. Então, doutor Osmário Isso. E Osmário fala uma coisa que eu acho que é muito importante, ou seja, exercício, 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 alimentação e no final medicação. Eu acho que as coisas estão invertidas hoje. Sim. O pessoal quer usar uma droga que resolva seu problema, continuar comendo tudo quanto é tranqueira. Exercício, eu faço pilates. Aliás, o pilates salvou a vida de muita gente, né? Mas assim, vou mandar, gente, é barato, não custa nada, enfim, se movimentar um pouco. Então, exercício, 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 cuidar do que está comendo, comer com racionalidade e depois vem a medicação. Eu acho que essa inversão que está acontecendo hoje, ela me assusta um pouco. Porque é o que você falou, até quando isso? Não sei. E o que a gente já começa a observar chegando ao consultório, são pacientes que chegou a buscar fazer um tratamento. Que tipo de tratamento que a gente às vezes não sabe a qualidade dos profissionais que estão acompanhando. E perdeu uma quantidade e voltou a ganhar tudo que perdeu. Então, assim, requer uma necessidade de uma disciplina naquilo que está se... Sedimentar hábitos. É por aí. Eu só tenho a agradecer a presença sua aqui. Foi um prazer ter você aqui debatendo sobre um tema de uma certa gravidade no ser humano. E o papel nosso é levar informação para a população. E é o que a gente busca dentro do projeto que a gente vem fazendo dentro da nossa clínica. Acho que o prazer foi todo meu, Erivaldo. Sempre é bom conversar com você. Né? E nós trabalhamos juntos em um projeto, nós estamos juntos, que eu acho que isso foi uma coisa de uma importância muito grande para mim. Eu já vinha lutando há muito tempo. Você brigou muito para isso. Para trazer isso aí. Você teve a sua participação de fazer com que isso acontecesse. E, graças a Deus, as coisas estão andando bem no serviço da gente. E acho que a cada tempo que passa, a gente tem que buscar melhorar mais. Sempre buscar melhorar, porque eu acho que isso é algo que a gente tem que fazer para o ser humano que procura a gente. Com certeza. Viu? Já que quem é responsável por algumas coisas não está fazendo, a gente está conseguindo fazer a parte da gente. Acho que a gente tem que fazer o nosso papel. Eu também acho. Viu? Um grande abraço. Valeu. Valeu muito.